Olá, esse é o canal Tchê e nós temos um convidado especial. Estamos aqui com o professor Acácio Sidney, professor doutor na Universidade de São Paulo. Professor, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pela gentileza, pelo espaço, pelo tempo doado ao canal de História e Educação. E para apresentar o professor ao público, o professor é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, é pós-doutor pela Faculdade de Saúde Pública da USP, é professor no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, coordenador da pesquisa Migração e Saúde, Itinerários Terapêuticos, Práticas e Estratégias de Cura de Imigrantes Africanos na cidade de São Paulo. Sim. Coordenador também do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Relações Brasil e África. Foi professor da Unilab, Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, fundou e foi vice-coordenador da Casa das Áfricas entre os anos 2003 e 2013. Tem experiência nas áreas de Antropologia, Sociologia, Relações Internacionais e História da África. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor, para começar nosso questionário, Portal Alemanha, em uma cooperação com o Ministério Federal das Relações Externas de Berlim, publicou uma matéria sobre a fome e por ela a gente gostaria de começar esse papo. Uma em cada 9 pessoas está passando fome no mundo. Isso significa 795 milhões de crianças, mulheres e homens que não têm o suficiente para comer. Nos países em desenvolvimento vivem cerca de 98% delas, sendo que 511 milhões vivem na Ásia e na região do Pacífico e cerca de 232 milhões vivem na África. A África subsaariana é, com 23%, a região de maior percentagem de pessoas com fome, segundo o Índice de Fome Mundial publicado pela Ação Agrária Alemã e pelo Instituto Internacional de Pesquisa sobre Políticas Alimentares de Washington. 5 dos 8 países de alarmante situação da fome ficam na África. Muito dramática a situação da República do Centro Africana, Zâmbia, Serra Leoa, Madagascar. A pior situação do mundo todo é precisamente lá, onde os meios alimentícios são produzidos no campo, onde vivem 3/4 dos que passam fome. A metade de todas essas pessoas que não têm o suficiente para comer são camponesas. Muitas das suas áreas de cultivo são tão pequenas que elas não podem sustentar nem a própria família. Professor, nós acompanhamos um desenvolvimento tecnológico muito grande no mundo, mas por que ainda existe fome? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? E ela nos gera, os dados apresentados por você, ele nos gera uma vergonha muito grande, não é? Quer dizer, por que as pessoas continuam passando fome quando nos últimos anos existia uma forte promessa que a fome seria aplacada e que isso que já era também uma vergonha internacional seria resolvido. O que nós vimos nos últimos anos é que o mundo produz muito mais grãos do que produzia há 20 anos atrás, mas talvez tenhamos muito mais gente morrendo de fome hoje do que tínhamos também nesse período anterior, né? O que nós temos aí de problema para ser pensado? Uma boa parte daquilo que se produz nos campos atualmente não serve para alimentar pessoas, mas sim para alimentar o gado, né? Além disso, áreas importantes que eram utilizadas para a produção agrícola, aquela produção que é feita das pequenas propriedades, nós passamos a ter um êxodo muito grande dessas populações que ou perderam as terras ou não têm condições de competir com o mercado, que se torna um mercado cada dia mais violento naquilo que diz respeito à produção, a produção específica de um tipo também específico de alimento, né? Acho que isso nos coloca, enquanto pesquisadores, enquanto pesquisadoras, um desafio muito grande, né? É possível prever a fome que se instalará num determinado país no próximo ano. Basta pegarmos, por exemplo, o total da população de um determinado país, seja do continente africano ou da América Latina, ver qual foi a produção no período anterior, no ano anterior, saber o quanto se importou, o quanto se exportou, e nós vamos chegar à triste conclusão
como eu venho afirmando a partir das obras do Samir Amin, que a África produz aquilo que ela não come, mas muitos países também produzem aquilo que não comem. Por outro lado, também não conseguem produzir aquilo que é o mínimo necessário para 1 ano, 2 anos ou 3 anos, não é? Quando nós temos uma super safra de alguns produtos, esses produtos são mandados para o continente africano a preços muito abaixo daquele que é o preço de mercado, e isso também mata o produtor local. O produtor local não consegue competir com os produtos que vêm de fora. Vamos pensar, por exemplo, no preço do açúcar, vamos pensar, por exemplo, em países como a Alemanha, que é de onde vêm esses dados, que a Alemanha mesmo faz uma grande resistência ao açúcar brasileiro. Você vai encontrar na Alemanha, em muitos pequenos estabelecimentos, cartazes dizendo: não compre açúcar do Brasil, compre açúcar de beterraba, né? Não é apenas uma questão aí da qualidade, mas o que isso vai significar também no mercado interno, para a economia local. Agora, no tabuleiro da geopolítica, né, alguns países são politicamente fortes para implementar ações que sejam ações que permitam proteger o mercado interno e proteger também aqueles que dependem de uma estabilidade desse mercado interno. Ou seja, nós estamos falando que quando as pessoas estão passando fome num determinado país, não é o conjunto da população, mas é aquela população que empobrecida, né? Ou subdesenvolvida dentro de um determinado país, né? Os ricos desses países continuam se alimentando muito bem, importando inclusive alimentos que vêm da Europa ou que vêm dos Estados Unidos, né? Então, o nosso grande desafio, eu acho que ele só poderá apresentar uma resposta que seja uma resposta mais factível, que possa ser realizada a médio prazo. Eu acho que a curto prazo não realizaremos nada, mas não significa que não devamos continuar lutando, mas a médio prazo isso significa uma mudança na Organização Mundial do Comércio, nas regras da Organização Mundial do Comércio, nas regras das instituições de Bretton Woods, no Banco Mundial e no FMI, no Fundo Monetário Internacional, para que esses países, inclusive possam receber uma maior atenção dos organismos internacionais, para que a agricultura seja vista como o elemento talvez mais importante. Não se trata da industrialização, mas hoje se trata da preservação do meio ambiente, por exemplo, e de orçamento suficiente para a manutenção dos campos de produção. Eu vivo insistindo que não adianta, não resolveremos o problema enquanto boa parte daquilo que hoje tem valor no mercado internacional, como o cacau, como o café, continuar sendo produzido nos campos dos países chamados de países subdesenvolvidos. Vamos lembrar que, por exemplo, quando as pessoas dizem o melhor café é italiano, eu sempre brinco dizendo: então, da próxima vez que você for à Itália, me faça uma foto de um pé de café. Ou quando as pessoas dizem o melhor cacau, o melhor chocolate é suíço, eu sempre digo também: faça uma foto de um pé de cacau que esteja produzindo na Suíça. Ou seja, existe um controle internacional das grandes empresas, e que nós sabemos quais são elas, não é? E esse controle internacional não considera uma parte da humanidade como fazendo verdadeiramente parte da família humana, né? Então, nós temos um sistema mundo que explora de forma violenta uma parte, a maior parte da população mundial, e por isso nós vamos continuar tendo fome. Agora, é possível resolver isso a médio e longo prazo. E eu acho que a solução passa, por exemplo, por aquilo que o Samir Amin chama de desconexão, né? É necessário potencializar determinadas regiões, se tratando especialmente do continente africano, recuperando, inclusive, aquilo que já existia de tecnologia da produção de alimentos em uma determinada região.
né? E como existia um intercâmbio desses produtos numa região mais ampla. E hoje isso está quase totalmente inviabilizado, né? Então, a desconexão não é fazer com que a África se desconecte do mundo, até porque isso não é possível, né? Mas a necessidade de se pensar o potencial regional. Então, países como o Senegal, que hoje, no caso do Senegal, produz amendoim, o amendoim tem importância tanto no mercado internacional, também na economia do Senegal, mas se pegarmos os trabalhos de alguns historiadores que trabalharam sobre as estruturas econômicas, sociais e políticas da Senegâmbia, nós vamos perceber que existia ali um potencial muito importante para a produção de alimentos, para a produção de grãos, e que atendia uma grande parte da população daquela região. Então seria até a nossa segunda pergunta: para um mundo sem fome, era necessário, na sua visão, romper com essas corporações, com esse domínio de corporações que acaba colocando o camponês ou a produção menor, né, mais rural, mais caseira, em situação de exploração. Sim. Então teríamos que romper essa dinâmica. Eu acho que, eu não sei se é romper com essa dinâmica, porque seria muito difícil romper com essa dinâmica quando pensamos que essas grandes corporações, elas são corporações instaladas internacionalmente e que controlam boa parte também, se não a totalidade da economia mundial, né? Mas o que eu vejo é uma consciência internacional, um debate mais aprimorado dessas questões, e para fazer com que essas organizações internacionais cumpram um papel que também é um papel que deve ser cumprido por elas, como deve ser cumprido pelo FMI. Qual é o papel? É de proteção da humanidade, né? Então, se o FMI não cumprir o seu principal papel, que é de proteção da humanidade, né, o FMI não servirá para nada. Então, a pena que deve recair sobre o FMI, sobre a Organização Mundial do Comércio e sobre essas grandes instituições é que elas se apropriam daquilo que é produzido por uma parte da humanidade e não devolvem absolutamente nada, ou quando devolvem com juros, o meio ambiente, com juros, com correção monetária, e o que gera um profundo endividamento. Todos os países citados aqui por você, na pergunta anterior, são países endividados. E um país endividado, ele para se manter, e inclusive para receber os empréstimos feitos pelas instituições de Bretton Woods, ele vai ter que cumprir uma agenda que é um programa de ajustamento estrutural. E os programas de ajustamento estrutural, eles atingem diretamente a área da saúde e a área da educação. Então, eles inviabilizam qualquer projeto de desenvolvimento. Aproveito também para dizer que não acredito em países em via de desenvolvimento, né? Existem países desenvolvidos e países não desenvolvidos e que não se desenvolverão, porque a lógica estabelecida pelo mercado é que aqueles que chegaram ao topo da escada já chutaram a escada, e os outros que acreditam na possibilidade de romper com essa pobreza não farão isso com muita facilidade. É uma ilusão, mas é uma ilusão que coloca o mundo em movimento, né? Que é a ideia de que eu vou conseguir. E aí cria-se um problema muito grande, principalmente para os países africanos, que é o chamado afropessimismo. Né? Quer dizer, por que não dá certo na África? Por que nada dá certo na África? Existe um projeto atual, que é da União Africana, que é a NEPAD, Nova Parceria para o Desenvolvimento da África. Se nós pegarmos também os objetivos do milênio, a África avançou muito com os objetivos do milênio. Então, naquilo que é a redução da pobreza, naquilo que diz respeito além da redução da pobreza, o maior número de crianças na escola. Agora, me parece que o teto de tudo isso é o neoliberalismo, né? Então, existe um projeto mundial baseado, calcado e ancorado no neoliberalismo, que ele significa um teto. Então, não passa além daquilo, né? Então, é um problema. Então, nós vamos ter um grupo incluído, né? E um grupo de excluídos que vai aumentando muito. E esses excluídos não terão acesso ao mínimo necessário de proteínas diárias, por exemplo.
não é? E se ele não tem acesso ao mínimo necessário de proteínas diárias, qual o risco que nós corremos, então, com esse grande grupo? A África, muito especialmente, será em mais 10 anos, mais 15 anos, terá a maior população jovem do mundo, né? É um continente jovem, populacionalmente falando, é um continente, ao mesmo tempo o berço da humanidade e o continente que vai ter o maior número de jovens, né? E aí, o que se espera, qual é o projeto de futuro para essa população mais jovem? Não é? Então, é criar mecanismo para reter, para que eles não consigam sair do continente, o que isso vai representar, que é o que vem sendo feito, né? Quando nós falamos de barreira sanitária, por exemplo, quando nós falamos da impossibilidade de migrar. Então, são linhas que vão se cruzando, né? A gente fala de pobreza, a gente fala da segurança alimentar, aí nós temos que pensar que tipo de agricultura queremos para o mundo também, que tipo de agricultura se pratica nessas regiões. Para encerrar essa questão, dou mais um exemplo, né? A África vem reivindicando os países do Sahel, da área saeliana, né? Então nós temos o Saara, temos uma faixa do Sahel e temos a floresta equatorial. Os países do Sahel vêm sofrendo há muitos anos com o avanço do Saara. E também há muitos anos eles reivindicam o financiamento para a construção de um muro verde, que impeça o avanço do Saara. Vamos lembrar que o Saara, ele ajuda a fertilizar a Amazônia brasileira. Significa que as partículas do Saara atravessam o oceano, atravessam o Atlântico. Então, isso já nos permite imaginar, então, o que significa, quais são os impactos do Saara no Sahel. E esse avanço, ele vai tirando áreas que até então podiam ser utilizadas para a agricultura e vai expulsando também pessoas. Então, nós temos um continente em ebulição em todos os sentidos, não é? Em todos os sentidos. Sociais, econômicos, políticos, ecológicos. Exato, estão todos eles muito interligados. Não dá para pensar uma teia. Não dá para pensar a questão ecológica sem pensar a questão econômica. Não dá para pensar a fome sem pensar aspectos culturais, aspectos sociais, religiosos. Então, é isso também que nós, todas e todos, enquanto investigadores, enquanto pesquisadores da área de história, da antropologia, ou da área médica, por exemplo, precisamos entender melhor para que tenhamos um compromisso mais sério e verdadeiro com a mudança na África e a mudança no Brasil também, né? Ainda nesse sentido, professor, de mudança e responsabilidade de países, a administração do presidente Donald Trump anunciou dia 23 de maio o plano orçamentário cuja aprovação envolverá um corte de 25% aos programas de saúde global. Com isso, a própria Organização Mundial da Saúde já demonstrou uma notória preocupação. E como o senhor avalia a responsabilidade das grandes nações, como no caso dos Estados Unidos, e o impacto desse tipo de decisão para o contexto da saúde mundial? Como é que seria esse impacto? Eu acho que fazia tempo que não víamos alguém tão coerente com as suas propostas de campanha e com a realização depois de eleito que o Trump, né? Votaram nisso. Exatamente. Né? Ele já anunciava o que ele ia fazer, não é? E ele está extremamente coerente. Agora, a coerência dele prejudica uma grande parte da humanidade, né? Até porque existe um controle da economia mundial feito pelos Estados Unidos, né? A discussão sobre saúde global, sobre os investimentos feitos na Organização Mundial da Saúde, e esses investimentos não foram feitos unicamente por uma questão humanitária, né? Mas foram feitas também por uma logística no campo, aí, no tabuleiro da geopolítica, que sempre interessou aos Estados Unidos, né? Que é tanto do controle das doenças, mas também, de alguma forma, do acesso a medicamentos, né? Vamos lembrar que o sistema de saúde norte-americano e as tentativas todas se criar o Obamacare, que agora deixou de existir, não é? Fez com que o mundo percebesse que temos que lutar, e nós, especialmente brasileiros e brasileiras, que temos que defender um sistema único de saúde,
porque os norte-americanos não tiveram não têm um sistema único de saúde, né? O que aparece com maior força é sempre o sistema privado, ao contrário, por exemplo, da Inglaterra, que fez uma opção por um sistema público de saúde, não é? Alguns de vocês já devem ter visto e ouvido a história de migrantes norte-americanos que vão para Cuba para fazer tratamentos ou para comprar medicamentos que custam nos Estados Unidos 10, 20, 30, 40 vezes mais do que ele custa em Cuba, né? Que é um país que, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, é um país subdesenvolvido, não é? Então, essas políticas de saúde, que são políticas restritivas, né? Se elas atingem os americanos, né, os norte-americanos ou os estadunidenses, né, vamos lembrar então qual o estrago que ela vai provocar no mundo. Agora, essa para usar uma expressão que algum amigo usa, essa toada norte-americana, né, ou estadunidense, ela é uma toada que já vem sendo anunciada há bastante tempo e ela vai muito ao encontro para respondê-la, nós teríamos que voltar talvez à primeira questão e dizer, olha, se existe um conglomerado, algumas empresas que controlam a agricultura no mundo, isso vale também para a produção de medicamentos, né? Então, a meu ver, vai havendo cada vez mais uma pressão dos grandes laboratórios para se estabelecer a política X, Y, Z, desde que essa política vá ao encontro dos interesses desse conglomerado que tem um poder político muito grande. Isso nós assistimos dos piores momentos da epidemia do HIV/AIDS no mundo, em que as empresas, a indústria farmacêutica não estava nem um pouco preocupada com a questão humanitária. O fato do Brasil ter quebrado a patente de alguns medicamentos foi extremamente importante. Então, talvez seja o momento, né, de repensarmos o papel que os organismos internacionais, os organismos multilaterais tiveram e têm. E eu diria que houve, nos últimos anos, um enfraquecimento da Organização Mundial de Saúde, um enfraquecimento da ONU, que não tem conseguido, até porque o principal investidor, né, é o próprio Estados Unidos. Né? Então, o que isso vai significar? Claro, nós também não podemos abrir mão da ONU, nós não podemos abrir mão da Organização Mundial de Saúde. E temos que fazer uma defesa muito grande dessas instituições multilaterais que, de alguma forma, teriam como dever a proteção da humanidade, não é? O senhor tocou no tema sobre o HIV. Por que é destinado mais verbas, por exemplo, para o HIV do que doenças como malária, por exemplo, o ebola? Porque é uma pergunta um pouco fora do contexto que a gente tinha combinado, mas... Não, ela está totalmente dentro do contexto, né? Porque a pergunta que está por trás, a questão que está por trás dessa pergunta é uma questão que diz respeito à ética, né? Então, se o HIV/AIDS ele traz prejuízos muito grandes, né? Se hoje tivéssemos a feliz notícia de que foi descoberta uma vacina para o HIV, ainda assim nós teríamos problemas por mais 20 ou 25 anos. Se eu não estiver enganado, Cuba conseguiu erradicar a transmissão do vírus para o feto. Exatamente. Cuba é o primeiro país a conseguir zerar a transmissão vertical. Enquanto Cuba consegue zerar a transmissão vertical, que é um país, voltamos a dizer, um país considerado subdesenvolvido, nós vamos encontrar no Brasil algumas cidades, como vou citar exemplo de Sorocaba, porque trabalhei na Faculdade de Medicina que está exatamente em Sorocaba. A transmissão vertical, que é a transmissão de mãe para filho, ela também estava próxima de zero, não é? Se você olha a realidade dos países africanos, a transmissão vertical em alguns países é de 92%. Porque você precisa de medidas que sejam de políticas públicas para evitar isso, né? Essa transmissão
vertical, a transmissão de mãe para filho, porque significa que nós vamos tendo sempre uma nova geração, né, que já nasce com problemas muito sérios, e o custo, tanto o custo econômico quanto o custo físico, né, do uso do antirretroviral é muito pesado, né, é muito pesado. Agora, quando eu coloco determinadas doenças no grupo de doenças que geram uma instabilidade internacional e a insegurança internacional, essas doenças vão receber uma maior atenção das grandes potências e não as doenças consideradas como doenças de pobres. Então, a malária é uma doença de pobre, então por isso ela não recebe a atenção que deveria receber. Ela é um problema local, ela é um problema regional, ela é um problema de uma parte do mundo, e ela não avança sobre os países desenvolvidos, os chamados países desenvolvidos, que vão então inventar e criar mecanismos. A própria barreira sanitária, e vão criar mecanismos chamados de mecanismos legais, ainda que injustos e ainda que de ética questionável, para impedir que a AIDS avance sobre os seus territórios, né? E aí, para evitar isso, o que se faz é um controle de determinadas populações consideradas erroneamente de populações de risco, né? Porque não são populações de risco, mas são populações vulnerabilizadas, né? Então, existe uma escolha hoje dos laboratórios pelo desenvolvimento de pesquisas para doenças que não são as doenças de pobres, né? E isso é muito triste, né? Isso é muito triste, porque nos coloca novamente diante da pergunta: qual é a função da ciência? Né? A meu ver, a função da ciência é promover felicidade, né? Mas não vem cumprindo. Não se cumpre, porque a ciência, ela serve a um determinado grupo e ela não serve ao conjunto da humanidade, né? Então, aquilo que nós temos de mais excepcional, voltando à primeira pergunta, quando alguém me diz assim: olha, uma nova sonda foi lançada, em mais tantos anos estaremos em Marte, eu digo: e sobre a fome, falaram quando é que resolveremos? Porque se nós temos tecnologia suficiente para fazer isso, nós temos tecnologia suficiente para irrigação, para fazer chegar água a lugares nos quais não temos, ou que temos uma insuficiência de água tratada. O tratamento de água já não é mais um problema como era há 60 anos, há 100 anos atrás. Hoje é fácil fazer o tratamento de água, mas nós temos muitas crianças morrendo por infecção intestinal. A diarreia ainda é um problema no mundo, né? Mas, por outro lado, nós estamos fazendo viagens quase interplanetárias, não é? E quanto mais olhamos para fora, parece que pouco esquecemos para dentro. O interno. Não é? Pouco olhamos para o interno. Nesse quesito de olhar, professor, por que ainda continuamos olhando para a África como algo exótico, um continente exótico? Por que ainda existe esse olhar em pleno século XXI? Porque, olha, vocês são alunos de história, em breve são pesquisadores, né? Acho que todo aluno e toda aluna de história é, por excelência, um pesquisador, né? E poderão ajudar a desconstruir e reconstruir novas visões sobre a África, né? Nós ainda somos muito penetrados, nós ainda somos muito invadidos, nós ainda desce goela abaixo a cada nova sexta-feira programas que tratam dos aspectos, exatamente os aspectos exóticos do continente, né? Falam de por exemplo, o programa vai apresentar o deserto, mas não existe apenas o Saara, né? Quase sempre eles apresentam Kalahari e como se fosse o Saara, né? Apresentam os animais, mas não falam das pessoas. Quando falam das pessoas, falam daquilo que parece estranho à humanidade, que é, por exemplo, a poligamia, né? Então, tratam sempre a África como pária, né? Tratam sempre a África como o outro, né? Dividem a história em duas partes,
E aí dizem existe uma parte da humanidade que vive na natureza, né? Logo não tem civilização e não tem cultura, e uma outra parte que migrou da natureza exatamente para a civilização, para a cultura. E essa que parece ser a parte da humanidade autorizada a falar da África e falar sobre a África, né? E aí se cria um imaginário internacional e a África não tem condições, enquanto continente, de lutar contra a produção desse imaginário. Não é ela que produz esse imaginário, mas é o mundo que produz esse imaginário. Vocês possivelmente já tiveram acesso a obras de viajantes que falavam de aldeias, ou como eles chamavam, de tribos, né? Clãs. Clãs em que as pessoas tinham apenas um olho no centro da testa, e que a boca ficava na barriga. Né? Se encontra muito no racismo científico exatamente, também. Né? A legitimação do... Perfeito. O que você está dizendo, a pergunta, ela se responde exatamente com isso que você acabou de dizer. Existe um racismo científico que não acabou. Ainda não acabou. Não acabou. O racismo, o evolucionismo parece que ele dorme embaixo das nossas camas e ele é acionado sempre que necessário para a desqualificação do continente africano. Então, a desqualificação do continente africano, ela ainda é produto do racismo científico. Os africanos não teriam capacidade, por exemplo, de construir as pirâmides do Egito. Os nossos sobrinhos, nossos filhos e as crianças nesse país e no mundo assistem filmes sobre o Egito e a explicação para a existência das pirâmides é sempre da presença de alienígenas que vieram e construíram. O próprio Egito é África também. E o próprio Egito é África, mas sempre nos livros didáticos, sejam eles da geografia ou da história, o Egito sempre foi tratado como separado, como não fazendo parte da história do continente africano, até porque a ideia geral é de que a história não possuía, a África não possuía história. Então, se existe o Egito ele está totalmente fora daquela realidade. Que eles não querem assumir que também faz parte da história do próprio continente. Exatamente. Então, a nossa tarefa enquanto historiadores, enquanto matemáticos, enquanto físicos, é ter um conhecimento e um reconhecimento das tecnologias todas que foram desenvolvidas no continente africano e que depois, a partir das diásporas, foram sendo levadas para outros cantos do mundo e que depois foram aprimoradas e foram desenvolvidas de outra maneira, é verdade, mas que tem como berço o continente africano. Professor, desqualificar o outro, uma civilização no caso, é dizer que ela não é civilizada, né? O próprio processo de civilização, nessa mesma perspectiva, constitui uma passagem de estado de natureza para um estado de sociedade. Por exemplo, ninguém é mais outro do que a própria África. Em sua visão, como o senhor avalia os impactos dessa constatação, desse pensamento da África ser o outro, nos aspectos econômicos, culturais, psicológicos do próprio continente africano? A África é o berço da humanidade. Se olharmos para a África de forma mais atenta, veremos o surgimento e depois também o desaparecimento de importantes civilizações. Veremos a formação de importantes impérios, de importantes reinos, e veremos também o quanto ela foi importante no processo civilizador brasileiro. Isso todo mundo reconhece. Acho que isso, eu diria que não. Eu diria que todo mundo conhece, mas muitos conhecem, mas poucos reconhecem. Seria um problema da própria educação. Todo mundo sabe que é importante. Exatamente. Mas as verbas não chegam. Né? Então, talvez nós precisássemos até questionar a ideia de civilização, né? O que nós estamos chamando de civilização em contraposição à barbárie. Aqueles que são considerados os mais civilizados do mundo, vamos pensar na obra do Eduardo Said, no Orientalismo, não é? Aqueles que são considerados os mais civilizados do mundo se autodeclaram, inclusive, ocidentais, não é? E eles produzem uma barbárie no mundo, que é a barbárie econômica que vai gerar a fome, a barbárie econômica que vai gerar os problemas ambientais, mas eles se autodeclaram civilizados.
e que a função deles, inclusive, auto-instituídos, é de levar a civilização para o resto do mundo. A grande obra lá, o fardo do homem branco, o fardo da civilização, é fazer com que os bárbaros se tornem civilizados, que os selvagens se tornem civilizados. Uma missão divina. Uma missão quase divina, quase divina. E para cumprimento dessa missão quase divina, eles vão ter parceiros econômicos importantes, né? Sim. Ela é divina e está totalmente atrelada ao Deus maior, que é o capitalismo. Né? Isso coloca, a meu ver, esse questionamento do que então é civilização. Né? A forma como sociedades indígenas, a forma como as sociedades quilombolas, a forma como a parte da África vive em harmonia com o meio ambiente, não é? Sabendo que a não preservação do meio ambiente terá um impacto muito grande na própria convivência harmoniosa, não é? Lembrar que os estatutos existentes em algumas sociedades que fazem estatutos que geram a obrigatoriedade que as pessoas tenham sim a terra para que possam produzir, porque quem não tem onde produzir não tem o que comer, quem não come faz guerra. Sim. Né? Quem não come faz guerra. Então, o próprio caráter da África ou é explorado mais facilmente. Sim, ou explorado mais facilmente. Né? Então, essa condição do outro também é para que eu possa explorar, né? Porque eu crio um rótulo sobre o outro, e ao criar esse rótulo, eu posso fazer tanto ações militares, ações humanitárias, porque esse outro é muito diferente de mim. Está justificado. Não é? E eu estou numa posição em que eu determino quem é o outro. Não é? Então, essa relação de alteridade que se constrói, ela favorece apenas um lado. Ela cria uma assimetria muito grande, que chega ao ponto de desconsiderar a humanidade do outro. Então, o que eu vejo cada vez mais é que nós estamos nos voltando para a África. Nós estamos nos voltando para a África. Não estamos nos voltando para a África enquanto bloco, não é isso, né? Mas as ações que vêm acontecendo nos últimos anos, por exemplo, nos cursos de história, o maior contato. Então, você vai gerando uma dinâmica, que é uma dinâmica da pesquisa, uma dinâmica do interesse, uma dinâmica da vontade de conhecer. Nos últimos anos eu tive vários alunos, e um agora recentemente, que me mandou uma mensagem dizendo: professor, estou indo fazer aquilo que você me dizia para fazer há 10 anos atrás. Estou indo para a África. E me enche de alegria, porque era um menino que podia ir para Paris, um menino que podia ir para Londres, um menino que poderia ir para outro lugar, mas ele está indo porque ele quer conhecer um pouco mais de perto aquelas realidades. Conhecer a própria raiz. Né? Conhecer a própria raiz. E aí eu gosto quando você diz isso, que é de conhecer a própria raiz, porque ao negar a África, nós estamos nos negando também. Nesse nosso grande desejo de sermos ocidentais e não dialogar nem com a África, nem com a América Latina. Nós passamos sobre todos os nossos países vizinhos aqui, passamos também sobre o Caribe, porque nos vemos nos espelhos estadunidenses. Até isso recai, professor, até mesmo no âmbito acadêmico. Quais são os autores que nós estudamos? Da América Latina, da África ou da Europa ou americana? Exato. Não existe, né? Nós não dialogamos como se não existisse uma produção intelectual na América Latina, como se não existisse uma produção intelectual na África, como se não existisse uma produção de suma importância na Ásia. Né? Então, eu sou muito afro-otimista nesse sentido, né? Até porque se não formos otimistas, não levantaremos da cama para vir para cá. Sim, exato. Não é? Então eu acredito na mudança. Não teria nem essa entrevista. Não teria nem essa entrevista, porque falar sobre aquilo que nós já sabemos, né? Que no final perderemos irremediavelmente, né? Não, mas eu acho que cada vez mais a ideia, eu não pactuo com essa ideia de comunidade internacional. Acho que comunidade internacional não existe, né? Mas digamos que seja possível usar esse termo, né? Comunidade internacional. Então, uma produção como essa que vocês estão fazendo aqui, o registro das realidades que nós temos, seja em Sergipe, seja na Bahia, né? E depois esses vídeos, se legendados,
claro que nós temos um domínio da língua inglesa elevado para outros cantos do mundo, ele faz com que você vá entrando numa rede, não é? E sem essa rede eu acho difícil resistir. Ou seja, nós precisamos internacionalizar os problemas. Internacionalizar no sentido de fazer com que as pessoas conheçam, que as pessoas saibam dos problemas enfrentados pelos diferentes países, não é? Então, por exemplo, qual a possibilidade de vocês aqui estabelecerem uma rede com estudantes de História da Universidade Eduardo Mondlane em Moçambique? Todas, vocês têm a tecnologia possível para que eles, a partir de lá, digam quais são as principais questões, como é que eles vêm enfrentando isso. Se uma vez por mês se montasse um grupo lá em Moçambique, em Maputo, e aqui para fazer essa articulação, esse debate de jovens, eu acho que isso é processo revolucionário, eu acho que isso é processo de mudança, como usar essas tecnologias, né? E pode-se começar à distância e depois se fazer presencialmente, né? Eu tive uma experiência há pouco tempo de um amigo. Em São Paulo, algumas escolas municipais recebem muitos imigrantes bolivianos. E a presença do imigrante boliviano tira do conforto alguns estudantes, os gestores e professoras e professores, que muitas vezes tratam da pior maneira esse aluno, essa aluna, né, esse estudante. Então, o que o César fez? Ele é um professor da rede municipal e ele conseguiu verba para levar alunos da escola para que conhecessem a Bolívia, né? Eu diria assim, eu acho genial, porque algumas pessoas podem até já ter tido essa ideia, mas logo a ideia desaparece porque alguém diz assim, quanto custa isso? A burocracia é muito grande. Você vai se responsabilizar por esses alunos em outro país? O custo, tá? Ele não, ele foi à frente e conseguiu fazer com que uma ideia saísse do papel. E esses alunos que foram à Bolívia voltaram com uma outra visão. E vão ser uma visão que vai ser transformadora naquela escola e que poderá ser em outros lugares. Então, ter alunos e alunas daqui, por exemplo, do curso de História, ou se formar aí um grupo que convide as alunas e os alunos, os estudantes de outros cursos. Olha, nosso objetivo é ir a Moçambique, ir a Maputo, passar um mês lá para fazer alguns registros, num diálogo, eu acredito muito num diálogo com as estudantes de História e de outros cursos de lá. Vamos organizar isso? Eu diria assim, é uma ação maravilhosa e contem comigo, que eu apoio, né, e ajudo inclusive passando para vocês contatos de amigos lá, professores da Universidade de Eduardo Mondlane, ou, se não quiserem ir para lá, Cabo Verde. Eu estou pensando nos países de língua portuguesa, porque eles estão mais próximos, exatamente, o primeiro contato, fazem parte de uma mesma comunidade que é a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, né? Então tem um interesse, vocês disserem assim, queremos ir para Cabo Verde, mesma coisa, eu passo contato e tenho certeza que existirá lá uma estrutura em que vocês serão alocadas e alocados na casa de algumas pessoas e terão um contato, levarão um pouco daqui para lá, porque aí também é uma troca de conhecimentos, como é fazer história aqui, como é fazer história, um curso de história lá, quais são as questões mais importantes, como essa cidade, Paripiranga, como ela não é? Eu acho que nós temos muito, eu não digo que é ajudar. Intercâmbio cultural. Intercâmbio cultural, que ao mesmo tempo é um intercâmbio acadêmico, científico e intelectual. Não é? É sair daqui já com algumas coisas pensadas para dizer, chegando lá, nosso programa é esse aqui. Nós temos lá na universidade um programa, e agora mesmo, nesse momento, nós temos alguns alunos que estão na Colômbia e que foram com um professor. A universidade também não pagou. Então, como é que vai se fazer? E estudantes sabem como conseguir dinheiro também, não é? Você faz uma coisa ali, faz uma ação aqui, né? Monta naquele site que torna possível um financiamento coletivo, tem sempre uma tia e um tio, um padrinho, uma madrinha que diz, não, eu apoio, mas alguém vai dizer, eu apoio também, e as pessoas vão se apoiando e podem realizar um projeto bem legal, depois com imagens
fotografias, aí faz um acordo com uma determinada revista, faz um acordo com o Jornal da Bahia, por exemplo, para dizer, nós vamos publicar uma pequena série de imagens, né? E aí eles dizem, então nós pagamos tanto. Eu acho que é uma idade em que é possível realizar boa parte daquilo que a gente quer. Professor, penúltima pergunta, referente ao Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma medida comparativa usada para classificar um país que é de grau desenvolvido ou que tem um certo desenvolvimento humano ou não, né? A estatística ela é composta a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, de educação e do próprio PIB. Né? A cada ano os países membros da ONU são classificados de acordo com essas próprias medidas. Em sua opinião, segundo até mesmo o que vimos ontem na palestra aqui na universidade, o H dessa sigla IDH realmente é mensurado como deveria ser, ou seja, em outras palavras, o PIB ele consegue medir o que é realmente desenvolvimento humano? O presidente Kennedy dizia que o PIB media tudo, menos aquilo que é mais importante, que é a nossa felicidade. Né? Então ele vai medir, ele vai tornar possível conhecer, por exemplo, o quanto se produz disso ou daquilo, mas ele não tem a capacidade nem de medir a nossa felicidade, nem de produzir felicidade. Não é? Então, a meu ver, alguns termos, elas fazem parte da tara do desenvolvimento ocidental e elas são extremamente etnocêntricas. Eu acho que nós precisamos começar a romper com o dicionário etnocêntrico. A pergunta é, o que é desenvolvimento? Serve para nós, serve para todo mundo a palavra desenvolvimento? Nas minhas pesquisas, algo que saltava e que foi muito importante para repensar, inclusive, o fazer pesquisa no continente africano, na África do Oeste, é que nas línguas africanas da África do Oeste não existe uma tradução para a palavra desenvolvimento. Quer dizer, isso não significa que as sociedades estejam paradas. Que não pensem em progredir. Que não pensem. Agora, a pergunta é, qual é o que é progresso? E essa foi uma outra tara nossa. Progresso e desenvolvimento. Todas as vezes que tem um novo plano de desenvolvimento humano. Então, antes o que tinha era ID, Índice de Desenvolvimento. E por uma forte reivindicação colocaram o H. Mas ele continua não fazendo, a meu ver, sentido. Eu sou muito favorável à proposta do Butão, que resolve pensar o índice bruto da felicidade. Né? E é isso que nós precisaríamos fazer. A economia tem que estar a serviço da humanidade e da produção de felicidade, e não dessa corrida desenfreada pelo desenvolvimento, que só é possível queimando mais e mais e mais petróleo. Agora, se continuarmos queimando mais e mais petróleo, nós nos afundaremos numa nuvem de poluição e que nos levará irremediavelmente à morte. Não é? Então, claro que vamos lembrar também que quem mais queima petróleo é quem menos sofre com isso. Não é? Os países que menos queimam são os que mais sofrem com isso. Então, eu acho que é um engodo e nós não podemos ter como medida o índice de desenvolvimento humano. Né? Acho que não podemos ter como medida. Eu acho que ele é importante. Sim. Mas ele não pode continuar mediando as nossas relações com o meio ambiente, com os outros, com as pessoas e com o mundo. Né? Nós precisamos repensar o que é desenvolvimento, o que é crescimento, nós precisamos repensar o que é felicidade. Não é? Então, como eu venho insistindo, uma felicidade que está baseada no potencial de consumo, ela é inatingível. Né? Ela é inatingível. Vocês verão isso, eu vindo para cá, eu vi que tem um shopping sendo construído no meio do caminho aqui, não sei se é em Lagartos, né? Sendo construído. Qual vai ser o impacto daquele shopping? Primeiramente, ele vai quebrar o comércio ali do entorno. Vai quebrar. Ele vai reter o dinheiro, ele vai fazer com que... Ele vai fazer com que o dinheiro que era gasto aqui vá para lá, porque as pessoas vão dizer, não, mas lá tem a lanchonete, lá tem isso, tem aquilo, tem o estacionamento, tal, e as pessoas vão começar a gastar lá. Ele vai mexer, o epicentro vai ser Lagarto, mas ele vai mexer, o epicentro vai fazer com que o tremor se sinta numa grande região. Né? Então, a ideia de shopping deveria ser de um
pequeno, de um lugar em que você tivesse 10, 15, 20 lojas. É assim, né? Só que nós fomos construindo uma estrutura monstruosa, que não permite mesmo que a Dona Maria que faz o caldo, que você não vai ter dentro do shopping a mulher que faz o caldo. Eu não sei se aqui na cidade tem, como eu vejo em Salvador, mingau, gente vendendo mingau, mas quem vende mingau não vai ser convidado para abrir uma lojinha no shopping, né? Não. E por outro lado, a prefeitura vai ser instada a não permitir que a Dona Maria monte a sua barraquinha ali próximo do shopping para continuar vendendo. Aí vem aquilo que nós citamos. Aí vem a questão das ações de higienização, né? Ou higiênicas, né? Aí vão dizer, não, mas esse produto que ela vende, ele é perecível, ele traz problemas, é caseiro. Qual a garantia que nós temos disso? Então a Dona Maria não vai poder também vender ali, né? Então você desorganiza a bem do poder econômico, você vai matando um monte de gente, né? Professor, como medir esse índice de felicidade? Porque será que a sociedade compreende o que é de fato felicidade? Estou falando de shopping, de consumo. Será que a gente não está atribulando a felicidade a um consumir materialmente? E isso não teria mais um impacto econômico do que realmente sentimental, emocional? Claro, nós vamos ter que ter uma medida para se explicar, para se educar, para que as pessoas reconheçam que, primeiro, que não são felizes e porque são infelizes quando não consomem, né? O Butão, esse modelo que eles construíram está muito calcado no budismo, né? Então, como o budismo ele permeia aquela sociedade, então eles puderam aproveitar dos aspectos mais religiosos, talvez, né, ou dos civilizatórios já existentes ali, para pensar alguma outra coisa. Eu acho que nós temos, já que eu não acho que somos ocidentais, e parece que quem não é ocidental é selvagem, eu acho que está aí a nossa grande trunfo, que não somos ocidentais, somos selvagens, né? Nós ainda mediamos uma parte das nossas relações não pelo dinheiro, mas sim pelas reciprocidades. Sim. Não é? Então, eu acho que é na reciprocidade, é na reformulação do ideal de comunidade que nós vamos poder repensar o que é felicidade, né? Onde um se preocupa de fato com o outro, né? E eu não conheço, infelizmente, a realidade paripiranga, né? Mas eu não tenho dúvida de que existem aqui ainda esses elementos, que são os elementos que ancoram a ideia de que as pessoas se reconhecem. Da boa vizinhança. Exatamente. E a boa vizinhança, ela não se dá pela avareza, ela se dá pelo compartilhamento. Então, alguém mata um porco e pode ainda compartilhar com outro, que, por sua vez, não vê nenhum problema em levar milho para casa de alguém, né? E aí você, ao mesmo tempo, protege a pessoa naqueles momentos mais difíceis. Nas cidades as pessoas não se visitam, porque, mas aí tem que ligar, tem que avisar, né? Nas grandes cidades, nas metrópoles, as pessoas sequer sabem que as pessoas morrem, né? Sequer sabem. Então, aquilo que era um momento importante, né? De que você ia para o funeral, se encontrava, a gente bebia o morto, a gente comia o morto, e era ali onde você reafirmava a nossa proteção à vida. No momento da morte, os laços. Então, hoje, a pessoa morre no hospital e do hospital vai para uma área já próxima para o velório, que é dentro do próprio cemitério, e ninguém nem sabe que a pessoa morreu. É um filme que a pessoa diz que de alguém que morreu no metrô de Nova York, e só dias depois descobriram que o cara estava morto, porque o metrô não para, vai para lá, vai para cá, o cara estava ali morto e ninguém, né? Só depois de um tempo descobriu que o cara estava morto. O cheiro, né? Vejo que o mesmo vem acontecendo no Japão. Sim. De pessoas que morrem. Tivemos casos de corpos fossilizados que foram encontrados que estavam mortos há muito tempo. Mas e a família? Então, você desestrutura. Se não houvesse uma desestruturação da família extensa, o capitalismo não venceria. Para que haja o capitalismo, você tem que criar família nuclear.
Então a minha preocupação é com a minha esposa e com os meus filhos. Se a minha sobrinha está com dor de dente, pô, ela tem pai, ela tem mãe, isso não é problema meu, né? Quer dizer, quando, na verdade, a ideia de comunidade é de possibilidade de proteger, criar uma rede de proteção. Professor, a última pergunta para encerrar essa grande participação do senhor aqui no nosso canal. Qual é a África que o mundo deve conhecer? Qual é a África que o mundo deve conhecer? Eu diria que é a África das pessoas, né? Eu sou um defensor da conversação. Eu sou muito mais um defensor da conversa do que da observação, né? Embora seja também antropólogo. Mas eu acho que é na conversa, é no diálogo. Eu não posso achar que eu sei quem é o outro sem ter dialogado com o outro. É arrogância achar que eu sei o que o outro precisa. Então, a África que precisamos conhecer exige que saiamos dessa nossa situação arrogante de achar que já sabemos o que é a África. Quando entendermos que não sabemos o que é a África, né, aí então acho que começaremos a caminhada no sentido do espaço do diálogo. Eu acho que é essa a África. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço imensamente. Foi um prazer enorme, uma aula, literalmente uma aula. Eu agradeço. Seja bem-vindo, volte sempre, professor. Muito obrigado. Espero que as questões certamente animarão o debate. Se as respostas animarão, não sei. Mas as perguntas... A dica foi ótima, da legenda em inglês. E fazer a tecnologia circular. Fazer circular, eu acho que isso seria importantíssimo, importantíssimo, né? E vejo que não é necessário uma grande parafernália, não. Sim, né? Com sim. pequenas parafernálias dá para fazer muita coisa. É necessário mais gente. É necessário mais gente, não é? Mais humano. Mas exatamente, exatamente. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço e parabéns para vocês. Obrigado, professor.